Irmãos, os irmãos percebem que aqui Provérbios está trazendo alguns paradoxos para nós. Ele diz: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Isso aqui nos parece um pouco estranho se nós olharmos para a cultura de hoje. Porque na cultura de hoje, evangelista Edson, só é feliz quem tem muito. Nós vivemos essa cultura hedonista, essa cultura de abundância, de sobejamento. Nós temos essa cultura de sempre estar por cima e não por baixo. A cultura do sonho pela riqueza, porque quando fala em riqueza, as pessoas almejam riqueza, mas nem todos têm. Mas se falar quem quer ficar rico, não fica ninguém sem levantar a mão. Porque parece-me que nesse mundo que nós vivemos, o nosso alvo é aqui. Nosso alvo são as coisas, os bens materiais, são uma boa vida financeira, bens, móveis, imóveis, dinheiro na conta. Então, são coisas que nós, de uma forma direta ou indireta, através da cultura na qual nós estamos inseridos, nos levam a buscar e a querer essas coisas. Nos levam a trazer para nós um padrão de vida voltado nesses parâmetros totalmente mundanos, totalmente materialistas, voltado para o ter e para o ser. E parece que às vezes, quando isso não acontece na nossa vida, nós nos sentimos frustrados. Porque parece que nós não temos, nós não alcançamos e, consequentemente, também nós não somos. Mas a Bíblia vai nos orientar o contrário disso. Ter e ser alguém não é problema e nem pecado. Todavia, isso não deve ser a nossa base da nossa existência, da nossa fé, da nossa visão espiritual e muito mais da nossa visão de lar. Provérbios diz que é melhor o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Eu creio que a maioria de nós somos de famílias humildes, como eu. Eu me lembro dos tempos de criança, era uma escassez terrível, mas a gente era tão feliz, não é, meus irmãos? Quem já passou por isso? Quando você não sabe o que tem do outro lado, você se contenta com aquilo que você tem. Você é feliz com aquilo que você tem. Nós aprendemos muito cedo a enfrentar a dificuldade, e quando nós víamos que não tinha solução, a gente dobrava o joelho e orava. E esperava na providência de Deus. Eu cresci assim. E eu posso dizer para os irmãos que eu vivi em um lar. Casa humilde. Não tinha dinheiro. Não tinha bens. Mas nós tínhamos a comunhão do céu, a alegria do Espírito Santo. E isso fazia de nós um lar. Então, meus amados, eu quero trazer para os irmãos o seguinte tema: contextualizando o lar. Com base nisso, eu quero dizer para os irmãos o que é o lar. Pelo que eu já disse na introdução, os irmãos entenderam que lar não é a mesma coisa que casa. A casa pode ser o meu lar, mas não necessariamente isso é verdadeiro. Porque eu posso estar em uma casa e não sentir que ali é o meu lar. Porque quando eu falo de lar, o significado vai muito além de casa, de moradia. Mas o lar é um lugar que nos remete a um ambiente seguro, saudável, harmonioso,
amável, acolhedor e de união. Isso é lar. O que não tiver dentro disso aqui é só casa, é moradia. Mas para ser lar, tem que ter isso aqui. Parece algo absurdo, parece chover no molhado. Mas é importante que nós saibamos a contextualização de um verdadeiro lar de um servo de Deus, principalmente. Porque se nós formos tomar por base pessoas não cristãs, pessoas que não professam a palavra de Deus, vivendo num lar desunido, num lar onde não há segurança, num lar onde não há união, num lar onde não há amor, nós vamos entender até que é aceitável. Porque os tais não têm a presença do Espírito Santo de Deus, não têm a presença de Deus na vida. Nós vamos entender. O grande problema, meus irmãos, é quando nós, de uma forma ou outra, nós descobrimos que esses adjetivos estão faltando dentro da nossa casa. É aqui que nós precisamos ligar o sinal vermelho, porque alguma coisa de errado está acontecendo dentro da nossa casa. Quantas pessoas, cristãos, não têm prazer na sua própria casa? Quantas pessoas não têm alegria de conviver com os seus familiares? E isso pode ser uma fase, pode ser um problema, uma situação, um vento, um levante do inimigo. Está tudo certo. Porém, nós precisamos entender que o que Deus projetou para nós é um lar. Não é só uma casa. Casas bonitas, casas enfeitadas, casas com móveis caros, uma mobília chique, não traz felicidade para ninguém. O carro mais caro do bairro na sua garagem não vai te trazer uma verdadeira felicidade, que a Bíblia nos orienta através de um verdadeiro lar. O lar é o lugar onde eu preciso desejar estar ali todos os dias. O lar é um lugar que eu me sinto aceito, que eu me sinto acolhido, que eu me sinto amado, amada, e onde também eu amo as pessoas que convivem comigo naquele lar. Isso é um lar. Meus irmãos, como nosso pastor sempre nos orienta, precisamos buscar ao Senhor. Precisamos buscar ao Senhor. Precisamos buscar ao Senhor e ler a sua palavra. Porque pela palavra de Deus, nós somos direcionados a um caminho que nos conduz a um verdadeiro padrão de comunhão, de alegria, pelo Espírito Santo. Não existe outra regra e outra fórmula a não ser pela palavra de Deus. A gente olha o nosso entorno e vê que as coisas estão dando errado. Algumas coisas estão saindo do nosso controle. E aonde que eu vou buscar consolo? Na palavra. Eu sei que é muito bom ouvir a voz do profeta. Mas a profecia maior está aqui. Quantos podem glorificar a Deus? Leia a palavra no intuito de ouvir a voz do Senhor falando com você, com o senhor e com a senhora. Meus irmãos, sabe um grande problema que nós temos? Nós convivemos em família, nós temos um lar,
Mas muitas vezes nós enxergamos problemas nos demais, nunca em nós. Se eu perguntar para alguém dos irmãos, os irmãos ser bem sincerozinho do coração, falar: meu querido, minha querida, qual o percentual de problema que você tem dentro da sua casa? Se a gente fosse assim colocar na balança, quantos por cento você acha que você é responsável dos problemas que acontecem dentro da sua família? Se responder 0%, que eu sou chique, eu sou perfeito, eu não erro. Todos nós somos assim. A gente não erra, a gente não peca, a gente não faz nada errado, a gente só anda certinho. Quem erra é o esposo, é a esposa, é o filho, é o menino. A gente não erra. Mas quando eu pego a palavra de Deus, que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, ela me mostra que eu estou errado. A palavra me mostra que eu estou errado. E a palavra me mostra também que eu preciso consertar, e ela me dá o endereço certo, para que eu volte para o meu lugar e prossiga em direção ao alvo. Palavra. Formação de um lar. Nós vamos tratar os temas, esses pormenores, de uma forma mais resumida. Porque ao longo do trimestre, nós, conforme a orientação do pastor, estaremos adentrando em alguns subtópicos. Então, por isso eu não vou aprofundar tanto, senão o tempo não vai dar e a gente não vai trazer a contextualização do lar. Em se tratando de contexto de lar, a formação do lar, meus amados, está na palavra de Deus, no livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24. Vamos ler? Gênesis 2 e 24. Quem encontrou, leia. Nós vamos ler todos juntos. 1, 2 e 3. Portanto... Pronto. Formação do lar. É verdade que por intercorrências da vida, muitas pessoas perderam seu companheiro, perderam o esposo, perderam a esposa, ou ficaram viúvas, etc. Mas a base da formação do lar está aqui. Portanto, deixará o varão seu pai, sua mãe, apegar-se-á sua mulher, serão ambos uma só carne. O que isso aqui fala, meus irmãos? Criação de uma nova família. É isso aqui. Eu sei que às vezes é duro para a gente, e eu agora posso falar, porque a minha filha casou recentemente, eu tenho experiência dolorida de ver a filha ir embora, né? Aí a tardezinha assim, que ela chegava, não chegou. Na semana que eles viajaram da lua de mel, eu fiquei com a saudade. Falei para a esposa, eu quase que vou dar uma ligadinha. Falei, mas eu pensei de novo, falei, não vou ligar não. Vai demonstrar muita fraqueza, né? Eu tenho que ser forte também. Porque vai que eu ligo e ela já estava lá quase derretendo também, né? Chorando também, não ia dar certo. Então, já que é uma separação, então tem que separar mesmo. Meus irmãos, ali surge uma nova família. Sabe o que é isso? Tornarão os dois uma carne. É porque não tem espaço para mais ninguém. Não cabe ninguém entre os dois. É só os dois mesmo. É por isso que a Bíblia nos diz: serão ambos uma carne. É uma união. Não tem espaço para ninguém. Na casa deles ali não tem espaço, meus irmãos. Isso quer dizer o quê? O pai não pode interferir, a mãe não pode interferir, o cunhado não pode ficar metendo o bedelho, é só os dois. Falei para minha filha, quando estava ali, né,
no ambiente de noivado e tal. Falei, espero que eu me comporte e nunca venha interferir na vida de vocês. Eu quero aconselhar e devo, mas interferir jamais. Porque eu entendo que é uma nova família. Falei para ela, o que eu pude te ensinar, eu te ensinei até hoje. Se não aprendeu, agora vai ser diferente. Vai aprender sozinho. Porque não faz sentido mais, meus irmãos. É uma nova família, uma nova casa. Aí eu ficar indo lá, dando lição de moral? Não. É uma só carne. As questões do casal têm que ser resolvidas onde? Entre eles. Um aconselhamento pastoral pode. Um aconselhamento com pessoa idônea pode. Fora disso, o casal tem que resolver. Não há espaço para um cônjuge ou outro trazer problemas da sua intimidade com pessoas do trabalho, com vizinhos, pessoas que não têm o temor de Deus. Isso quebra a regra, o vínculo de uma só carne. O casal precisa ter o seu canto, o seu espaço. Aqui entra a questão da casa. Tem que ter o seu ambiente, tem que se preparar para isso, para que de fato possa ser uma só carne. Porque quem manda na minha casa sou eu, e a minha esposa que está bem ali. Quem for vir morar comigo, vai seguir a minha regra, porque eu que mando lá dentro. Então, meus irmãos, para que eu possa ter o meu ambiente, ter a minha família, o meu lar, eu preciso ter o meu espaço. Há problemas de família que acontecem por causa dessa mistura. Eu sei que há situações que isso é necessário, por uma questão, um imprevisto, alguma coisa que deu errado, mas isso não pode virar regra. O casal precisa ter ciência que ele vai construir a sua família, o seu lar, e depende somente dos dois. Depende somente dos dois. Quando isso não acontece, a gente vê tantos problemas. É confusão com sogro, com sogra, com cunhado. O rapaz compra a Coca-Cola, deixa na geladeira, o cunhado bebe. Quando ele chega no outro dia, não tem a Coca e nem a garrafa, mas não está lá. Aí ele vai ficar bravo. Mas não pode ficar bravo, porque mora na casa do cunhado, então tem que aceitar. Se você estivesse morando na sua casa, você que mandava, mas você está na casa dos outros. Então, aguenta aí, meu querido. Até você dar um jeito de sair desse lugar e ir para sua casa. Não é assim? Se vem os filhos desse ambiente, pior fica, meus irmãos. Quem aguenta filho é o pai dele, é a mãe dele. Quem tem paciência com o menino é o pai e a mãe. Quem corrige é o pai e a mãe. Se a pessoa vive num ambiente muito tumultuoso e misturado, vai dar problema. Por isso que a Bíblia ela traz uns ensinamentos que eles são implícitos. São ensinamentos que estão consolidados na palavra, uma só carne. É uma união espiritual, de propósito. É uma união carnal. A conjunção carnal torna-se uma só carne. Fala da intimidade do casal. União das finanças. Meus irmãos, casamento é casamento. Dentro do casamento não pode ter segredo. Dentro do casamento não pode ter omissão de fatos. O casamento é uma vida comum aos dois. As decisões são comuns aos dois, para que de fato a palavra de Deus se cumpra, no sentido de que serão ambos uma só carne. Amém.
Eu acho que a parte mais difícil é essa ruptura. Eu demorei muito tempo para fazer essa ruptura. Dava uma voltinha, estava na casa da minha mãe. Que eu morava pertinho, né? Eu vinha do serviço, veio para casa e ia para casa da mãe. A esposa ficava tão feliz, meus irmãos, quando eu chegava lá. Ela estava irada, já estava quase flutuando. Mas eu não entendia, evangelista Raio. Eu falei, gente, mas estava brava com o quê? Por que ela está assim? Eu só passei ali. Só almocei na casa da mãe, mas depois eu vou para casa. Meus irmãos, é uma só carne, acabou. Ruptura. Não existe mais isso. Eu sei que é difícil para os pais, e eu estou vivenciando isso agora também, não está sendo fácil, mas é a realidade. Casamento, a formação de um novo lar, é um processo que ele é bonito, é lindo, é empolgante, mas é doloroso para a família. Porque divide uma família para construir uma nova. Agora, meus irmãos, vamos para bases de sustentação do lar. Então, se a formação do lar é a união do casal em uma só carne, nós temos a base para a sustentação do lar. Eu elenquei aqui 4 pilares. E esses 4 pilares são temor do Senhor. Vamos falar tudo junto? Temor do Senhor, amor, diálogo, regras e limites. Está aqui. Temor do Senhor. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços de morte, conforme está Provérbios 14 e 27. Para que esse lar tenha uma base de sustentação, esse lar precisa ter o temor do Senhor, meus irmãos. Uma pessoa que não teme a Deus, ele não tem respeito por ninguém. Tem pessoas que é difícil você falar com ele, não tem nada, ele não respeita ninguém, não ouve ninguém. Aí, meus irmãos, fica difícil conviver com a pessoa dessa. Se nem pela palavra de Deus a pessoa não tem respeito, aí ficou difícil. Mas no meio dos crentes não tem isso, porque todo mundo que está aqui, eu sei que os irmãos têm o temor do Senhor na vida, né? Glória a Deus, aleluia. Todos aqui têm o temor do Senhor e cultivam o temor do Senhor na vida. Então eu creio que essa parte aqui está todo mundo chique, graças a Deus. Todos nós procuramos ter o temor do Senhor na nossa vida. O segundo pilar é o amor. E quando a gente fala em amor, muita gente passeia longe, viaja longe no amor. O amor fantasioso. O amor eros, da atração física, mas eu não vou falar desses dois não. Vou falar para os irmãos do amor sofredor. Talvez você estava pensando que ia falar de outro amor, né? Eu vou falar do amor sofredor. Meus irmãos, o amor sofredor, ele é um amor que a gente não consegue ele ali na esquina. O amor sofredor é um dom de Deus. É Deus que dá. É o Espírito Santo que molda o nosso caráter para nós termos esse amor. Eu chamo de amor sacrificial na vida do cristão, proporcionado através do Espírito Santo. Primeiro, eu tenho o temor de Deus na vida. E porque eu tenho o temor de Deus na vida, eu vou procurar aprofundar-me nas coisas do Senhor, estreitar o meu relacionamento com o Espírito Santo. E à medida que eu estreito o meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus molda a minha vida com amor. Alguém leia para nós 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 4 ao 7. Levante e leia em voz alta.
1 Coríntios 13, 4 ao 7. Glória a Deus. Só até aí, muito obrigado. Então, meus amados, o amor é o quê? Sofredor, benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, meus amados, o amor é uma das bases, dos pilares de sustentação para um lar. Eu vou falar uma coisa difícil aqui. A gente suporta as piores afrontas do filho, mas do cônjuge a gente tem dificuldade. Fala para mim se não é verdade. Quem é casada. Você suporta. O menino faz, né? A filha faz. E coisa e tal. E a gente... Porque é filho. Mas o cônjuge, você quer mandar ele embora. A primeira discussão que deu, você já quer fazer uma cartinha para ele dispensando. É ou não é, meus irmãos? Fala a verdade. Porque esse negócio de paixão acaba com 2, 3 anos. Acabou. Esse negócio do coração. Ai, né? A pessoa chega treme na paz, ali, irmão, viu a pessoa amada. Isso aí acaba. Deixa eu dar notícia para o jovem que não casou ainda. Acaba. Eu achava que não acabava, não. Eu estava solteiro assim, estava mais jovem que o Felipe. E eu tinha uns irmãos assim, dos 40 para lá, eles falavam, não, moça, isso aí acaba. Eu falava, não acaba nada, comigo nunca vai acabar, não. A gente amadurece. Não vou falar que acaba, mas a gente amadurece. A gente volta a pisar no chão. A gente volta a agir com equilíbrio, juízo, com idoneidade. Porque esse negócio dessa paixão, que a pessoa faz as coisas sem pensar, sem ver, isso aí acaba, fica tranquilo, isso aí passa. Aí o que vai nos sustentar é o amor, não aquele amor que o olho fica assim até meio pulando fora da casinha, é o amor sofredor. É o sofredor. Falei, eu casei com ela, casei com ele, e eu fiz um compromisso diante de Deus, e eu preciso cumprir. Eu preciso respeitar esse compromisso que eu fiz com Deus. Por quê, meus irmãos? A vida não é só de flores. Tem pessoas que pensam que... Eu estou falando de lar. Eu falei que o lar é um lugar aconchegante, um lugar de amor, de união, mas é um lugar também que tem conflitos. Não é porque o seu lar tem alguns conflitos que deixou de ser lar negativo. Continua sendo lar e você vai resolver os seus conflitos. Para ele continuar sendo lar na presença do Senhor Jesus. Lar tem conflitos também. A coisa mais interessante que eu acho é quando o jovem vai casar e ele já pensa nos problemas, na dificuldade. Porque quando chegar a dificuldade não surpreende. Porque a pessoa que
que ele se casa pensando que vai ser só fantasia, mar de rosas. 6 meses depois, a pessoa falou, não, mas não era isso que eu queria, não. Casamento é isso aqui. Eu achei que ia ser diferente. Não, queridos. Casamento tem dificuldade. Dentro do lar tem dificuldade. Quando é só o esposo e a esposa, tem dificuldade. Quando vê os filhos, a dificuldade dobra. É ou não é, meus irmãos? Os problemas aumentam. E é por isso que com o passar do tempo a gente amadurece. Porque você abre mão de você, você esquece um pouco de você, da sua beleza, dos seus caprichos, e vai cuidar dos seus descendentes. Vai cuidar dos seus filhos, vai dedicar tempo para eles, vai ensiná-los. Você olha para eles e vê uma responsabilidade pesando sobre os seus ombros. Eu vejo assim que as mães amadurecem, as jovens, quando elas passam a ser mãe, meu Deus do céu, mas que amadurecimento. Dá água para o vinho, assim. A gente vê o quanto elas assumem esse papel, elas chamam a responsabilidade do papel de mãe, ao ponto que faz uma mudança radical, uma transformação por causa do papel de mãe. Então, meus amados, amor sacrificial. Escreve aí na sua agenda. É esse amor. Se está difícil, fala, Jesus, sabe aquele amor que foi falado na igreja hoje? O Senhor me dá desse amor aí, que eu estou precisando dele. Porque se o Senhor não me der desse amor aí, eu vou começar a fazer uns trem esquisitos aqui. Mas Jesus vai dar o amor para você, que eu estou falando aqui, e você vai esperar, você vai orar, você vai esperar no Senhor. Meus irmãos, muitas vezes a gente tem fé para alcançar emprego. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Você tem fé para curar a doença. Você tem fé para orar para um parente. Mas quando é por você orar por um conflito dentro da sua casa, parece que a sua fé foi embora. Parece que Deus não resolve. Deus resolve o problema dentro da nossa casa. Que já resolveu na minha, resolve na sua também. Amém, meus irmãos? Então, não desista. Lute pelo seu lar. Terceiro pilar, meus irmãos. Diálogo. Diálogo. Provérbios 25:11 diz: como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Porque o espremer do leite, Provérbios 30:33, porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Quando a gente fala de diálogo, é tão bonito, né? Diálogo. Você precisa ter diálogo. A gente vê assim, tão bonito, né? Diálogo. Parece que a palavrinha é mágica. Em todos quanto é palestra, você vai ver a palavra diálogo. Diálogo. Meus irmãos, diálogo é a coisa mais difícil que tem. Porque o diálogo aqui, né? Quando vocês estão lá, tomando um tereré, festejando a vida, lembrando das coisas boas do passado. Não. O diálogo do qual me refiro é para resolver problema. Essa é a parte mais difícil da história, é o diálogo para resolver problema. Sabe por quê? Quando você levanta para falar, você ouve umas verdades que não queria escutar. Você vai para um diálogo, muitas vezes, cheio de razões. Você pensou, isso, aquilo outro, tal dia, e isso aconteceu, foi verdade. Estou na minha agenda, anotei. Quando você abre a boca para falar, você é confrontado com coisas piores que você fez. E aí você está amadurecido para ouvir as verdades?
Eu já tive a experiência, meus queridos. Estou falando para vocês por teoria. Você vai e aborda, de repente você vê que grande parte do problema foi você mesmo que arrumou. E aí? Eu preciso ser maduro, idôneo o suficiente para aceitar e entender e propor em mim a mudança naquilo que eu realmente preciso mudar. Não existe mudança só no outro. A mudança tem que partir de mim também. Se há algum problema, eu tenho uma participação nele. Os irmãos podem ter certeza. Todo conflito familiar, há participação dos 2, ou de 3, ou de mais pessoas. Nunca é uma pessoa sozinha, o culpado 100%, vão pegar ele e crucificar. Não. Para que eu tenha um lar feliz, amadurecido, eu preciso pensar em mim. O que é que eu estou fazendo para ter um lar de verdade? Qual que é a minha participação, irmãos? Eu vou convidar vocês a fazer uma retrospectiva. Eu vou convidar vocês para ir para frente do espelho essa noite, que o Espírito Santo de Deus está mandando. Eu vou falar para vocês ir para frente do espelho essa noite, para você ver o que você está fazendo dentro da sua casa. O Espírito Santo está te colocando no espelho. Olha aí no espelho. Veja o que é que você precisa melhorar dentro da tua casa, para que você tenha de fato um lar. Está tendo problemas? Tá. Mas o que é que você pode fazer para melhorar? Pergunte para você mesmo. O que eu posso fazer para melhorar a minha família, para melhorar o meu lar, a minha casa, fazer da minha casa um lar? O que está faltando em mim? Porque o que está faltando nos outros eu já sei, que eu fico olhando. Eu sei o que falta no fulano, no ciclano, em mim. O que está faltando em mim? Eu preciso ver, meus irmãos, o que está faltando em mim. Eu já passei nessa fase de ficar olhando, achando defeito, né? Olha no cônjuge, ver defeito. Mas e um dia o Espírito Santo me fez eu entender que eu precisava olhar primeiro para dentro de mim, para depois eu começar a arrumar as coisas ao meu redor. E aí eu fiz muitas mudanças. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Espírito Santo é quem fala conosco, através da palavra, através da orientação que só Ele pode nos dar. E com a orientação dEle, nós prosseguimos avante. Em se tratando de diálogo, meus irmãos, tem o jeito certo de fazer. Eu sempre digo lá em casa para a esposa, tudo nessa vida tem um jeito certo da gente fazer. O jeito certo de você executar. O cônjuge está bufando, espirrando assim, de nervoso. Você vai fazer diálogo com ele agora? Vai dar morte, violência. Vai dar cadeia, prisão. Não é hora não. A mulher está soltando fogo pelo nariz porque ela está com raiva de alguma coisa. Aí você vai lá querer conversar. Puxando. Não é hora, varão. Tem que esperar o momento certo. Porque senão você corre o risco de agravar ainda mais a situação. Deixa acalmar, vai passar. Aí o momento do diálogo, esse é o momento pensado. É o momento que você projetou chamar para conversar. No momento que todo mundo está com as armas em punho, não é hora. Espera esse povo guardar essas armas primeiro. Largar num canto, baixar a bola, como o pessoal diz aí, né? Aí você vai para um diálogo. E a coisa mais linda que tem, meus irmãos, é esse diálogo com amor. O diálogo, ele não pode ser esse diálogo afrontativo. O que eu li aqui agora há pouco? Palavra dura suscita? Suscita o quê, irmãos? De novo, palavra dura suscita? Palavra dura suscita a ira. Mas a palavra branda desvia o furor.
Essas coisas a gente precisa colocar isso na prática. Quando formos abordar principalmente temas delicados. Meus irmãos, não adianta chegar colocando o dedo no nariz, exaltando, babando na pessoa, desculpa. Acho que eu exagerei aqui. Que pessoa que ele fala com tanto assim que ele cospe no outro, né? Tanto que ele não, assim tá querendo falar. Não adianta isso aí não. Calma aí seu coração. Leia a palavra, jejuma, ora. Aí chamam para conversar. Eu fiz uma viagem uma vez e aconteceu uma coisa ruim no carro. Eu fiquei muito triste, eu fiquei brabo, irmão, fiquei chateado. Mas eu não podia falar nada, eu tinha que esconder minha arma, porque estava todo mundo com a arma para cima. Eu falei, então, eu não posso não. Aí, calmei, viajamos assim mesmo. Falei, mas quando nós chegar, aí a gente resolve, né? Chegamos da viagem, esperei passar uns 2, 3 dias, orei, preparei um texto, aí chamei todo mundo para conversar. Aí foi a paz, falei, realmente, exagerei, não podia ter feito, o senhor me perdoa? Claro que eu perdoo. Já está perdoado, já, resolvido, já limpei meu coração. Agora, se eu não consigo ter esse tempo, se eu não consigo ter esse amor sofredor, meus irmãos, não tem lar que vai para frente. Porque a todo instante acontecem problemas, conflitos. E o diálogo, ele precisa ser um diálogo coerente, um diálogo acolhedor. A pessoa tem que sentir que você está querendo buscar reconciliação com ele. Aí eu fui para o diálogo, metendo um dedo na cara, tal, chamando disso, daquilo. Não, isso não é diálogo, isso aí é outra coisa. Que eu não vou nem falar o nome, que eu acho que é até meio pesado. Isso não é diálogo. Diálogo, meus irmãos, é um ambiente que demonstra interesse pelo outro. Eu vou dialogar com você, mas a pessoa se sente que o outro está tendo interesse na relação. Isso é diálogo. Isso é diálogo. Isso vale para o marido, isso vale para o filho, para a filha, vale para genro, para nora, para todo mundo. Porque quando é só você e seu marido e seus filhos, o ciclo do conflito é ali dentro. Casou, meu querido, já tem um genro, tem uma nora, para dar problema para você também. Aí você tem que arrumar todo mundo direitinho, conversar, na hora certa, dialogar. Olha, você vê a coisa errada, mas não dá para falar agora. Ai, Jesus, que vontade de falar. Não dá para falar. Mas você vai esperar a hora certa. Vai orar ao Senhor primeiro. Principalmente se for situações conflituosas. E aí você vai chamar para o diálogo. Um diálogo acolhedor, compreensivo. Muitas vezes, mas você chama uma pessoa para um diálogo, você pensa que vai repreendê-lo, ele é que repreende você. Aí você vai entender o outro lado da pessoa, por que ele está se comportando, por que ela está se comportando daquela maneira. No diálogo você consegue ver o lado do outro. Um diálogo, meus irmãos, de ombro a ombro, do mesmo nível, falando, ouvindo, entendendo e perdoando quando tem que se perdoar. Porque o amor, que eu falei, segundo pilar, envolve perdão. Regras e limites. O quarto e último pilar. 1 Pedro, capítulo número 3, versículo 7. E outro já apronte aí, Colossenses 3 e 19. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Quem encontrou pode ler. Se tiver um microfone ali, vai ser melhor ainda.
Glória a Deus. Colossenses 3:19. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. 3:19. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Amém. Meus irmãos, eu vou começar aqui pelos maridos. Geralmente, assim, as irmãs às vezes reclamam que quando vem os estudos, pega só para o lado das irmãs, né? Mas eu coloquei bem na balança, bem divididinho. Vamos começar primeiro pelos varões. Coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós seus corredeiros da graça, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Na outra tradução diz o seguinte: não sejais grosseiros com a mulher. Meus irmãos, isso aqui é profundo demais. Paulo está dizendo: não vos irriteis. Eu vou falar de novo. Não vos irriteis. Meus irmãos, a gente vê cada coisa por aí. Vou falar para os irmãos. Eu sei que na casa dos irmãos não acontece. Cadê o meu alicate que eu deixei aqui? Sumiu, desapareceu. Arruma tudo, bagunça tudo, some tudo das coisas de casa. Isso não acontece na casa de vocês. É uma ira, meus irmãos, coitada da esposa, sai caçando, sai ciscando para achar o alicate para o homem. Calma, ela vai achar, ela sabe onde ela guardou. Mas é uma ira, meus irmãos, isso aí não é de Deus não, varão. Isso é seta do inferno, repreende esse trem. Isso não vem do Senhor Jesus. E aí, fala palavrão, crente, membro da igreja, fala palavrão, distrata a mulher, fala coisa que não devia, fica irado, nervoso. Tem uns que usam até de violência, irmão. Vocês sabiam que tem gente que ousa, né? Não vou nem falar o nome aqui, contra a sua companheira? Perigoso até da Maria da Penha. A Bíblia está dizendo: não vos irriteis contra ela. Não vos irriteis contra ela. Isso é a Bíblia que está falando, meus irmãos. Eu não estou falando nada de mim mesmo, não. É o apóstolo Paulo que diz no seu livro, na sua carta, Colossenses 3:19. Vós, maridos, amai. Amai. É o amor sofredor, querido. É o amor sofredor. Não é o amor fantasioso, o amor eros, não. É amor sofredor. Olhar para ela, ver que ela tem fraqueza, mas você ama ela do mesmo jeito. Depois de muitos anos de casamento, o físico já não é mais aquele mesmo da juventude, mas você continua amando do mesmo jeito. Amor sofredor que o Espírito Santo de Deus proporciona no nosso caráter para nós ofertarmos para o nosso cônjuge. Amém? Não vos irriteis, meus irmãos, por coisa tão pouca, né? A gente perde a paz em casa, briga com a esposa, e o homem esquece rapidinho. No dia seguinte ele está todo feliz e a irmã está machucada. E esses problemas geram outros problemas, que geram outros problemas, que geram outros problemas, a chegar ao ponto de corroer as bases do seu lar. Corrói a base do lar, meus irmãos. Não tem lar que resista um ambiente grosseiro, um ambiente de palavras ofensivas. Por isso que Provérbios diz o seguinte, que é melhor o pouco no temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação, onde não tem paz.
onde não tem compreensão. Eu estou contextualizando um lar. Possa ser que nessa noite o Espírito Santo está falando no seu coração em coisas que você precisa melhorar. E aqui, meus irmãos, regras e limites. Cada casa, pastor, tem uma regra. E ninguém pode interferir. O senhor tem uma regra. E o senhor é zeloso pela sua regra. Ninguém pode criticar nem questionar. É a regra da casa do senhor. Cada casa tem a regra. Tem uns que a regra é mais tranquila, né? É mais flexível, outros a regra é rígida. Eu sei. Tal hora tem que estar em casa. Filho fora desse horário, se não chegar, vai ficar para lá de fora. Tem que estar em casa. Regra dura, rígida. Tem uns que já a regra é mais tranquila. Mas tem uma regra, meus irmãos, que ela é extra familiar, que ela é extra qualquer ambiente que seja, ela é da palavra de Deus. E uma delas é essa daqui: não tratar a mulher com grosseria. Isso é regra, está aqui, Colossenses 3,19. As irmãs fazem a refeição com muito carinho, meus irmãos, acredita nisso. Com muito carinho. Eu já vi, pastor Samuel, algum marido assim que chega na hora do almoço, ou a carne cozinhou demais, ou faltou um sal, e ele destratar tanto a esposa. O senhor já viu isso? O senhor nunca viu isso não, né? Meus irmãos, a gente fica com vergonha e não sabe onde enfiar a cara. Quem está presenciando? Porque ela não fez de capricho. Vou deixar sem sal só para fazer o mal. Não, alguma coisa aconteceu ali. Eu já vi situações com visitas. E a coitada da irmã não sabe onde enfia a cara. De vergonha. Isso, meus irmãos, é regra. Isso é faltar com a honra. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco e nós precisamos dar a ela honra. Honra, isso é honra. Não saiu muito certinho não, Rainer, mas vamos comer, fica quieto, cala a boca. Come quietinho aí. Você já experimentou cozinhar? Eu já. E quando o povo chegou para comer, mas me deu uma dor no coração. Falei, será que vai estar bom, Jesus? Será que não vai estar? E se não tiver? E agora? Quem faz a comida passa pela mesma situação. É a pressão psicológica. Então, meus amados, nós jamais podemos faltar com essas regras, com esses limites. Provérbios 14:11. Já vamos partir para o encerramento. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba-a com as suas mãos. Eu falei que ia começar pelos varões, mas tem para as varoas também. Pastor? Mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Meus irmãos, mãos fala de ações, de atitudes. Por que a Bíblia fala que derruba com as suas mãos? Com as suas próprias atitudes, ela vai desmoronando a sua casa. Atitude mesmo. Ações que faz ou que deixa de fazer, vai corroendo as bases da sua casa e do seu lar. Uma esposa sábia não pode expor as fraquezas do esposo, não pode desencorajar o homem, não pode falar que ele não presta, não pode falar que ele não vale nada, não pode falar que ele é um zero à esquerda, e outras coisas mais, né? Que a gente sabe que tem por aí. Você não pode falar isso não, minha irmã. Você não pode. Você vai estar destruindo o seu lar. Ou você não parou para pensar que o seu lar não é você sozinha? O lar, eu não falei aqui,
deixará o varão seu pai e sua mãe, pegar-se-á a sua mulher. É os dois, é uma só carne. Aí tem a pessoa fica desfazendo um do outro, pastor, achando que ele é o lar sozinho, né? Às vezes a esposa fica com esse negócio, às vezes lança em rosto questão de aperto financeiro, né? Outras coisas mais. Mas não pode fazer isso, meu Deus do céu, porque você vai estar destruindo o seu lar. Você não vai estar edificando a sua casa, você vai estar destruindo com as suas próprias mãozinhas. Com as suas más atitudes, as suas más ações, você estará destruindo a sua casa. O Espírito Santo de Deus está falando aqui nessa noite conosco, comigo também, porque Ele quer o quê? Que nós melhoremos. O Senhor Jesus, meus irmãos, Ele é o maior interessado no seu lar bem estruturado, bem alicerçado na palavra de Deus. É o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele é o maior interessado. Ele está mais interessado do que o pastor está muito interessado, mas o Espírito Santo está muito interessado, muito mais, em trazer para a sua vida bases verdadeiras de sustentação para o seu lar. Palavras para os filhos, eu sei que aqui não tem, mas de onde eu vim, a gente teve ciência de mães, não é falar, é xingar mesmo. Xingava, pastor, filhos, meus irmãos, isso não pode acontecer com crente, não pode xingar. Deixa eu falar para os irmãos, crente não xinga, né? São palavras que vai trazer edificação? Não! Vai destruir a sua casa. Bom, aí nós falamos dos maridos, das esposas, e agora vem para os filhos. Oh, glória a Deus! Não tem que ter regra, tem que ter limite? Então todo mundo que está dentro dessa casa tem que participar. Todos têm que estar envolvidos por esse ambiente do lar, que inclui temor ao Senhor, amor sofredor, diálogo, regras e limites. Efésios 6:1 diz o seguinte: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. É justo. E nós estamos falando de família, meus irmãos. Eu sei que tem muitos filhos por aí. É bíblico. O filho precisa e deve obedecer aos pais. Né, pastor? Tem que obedecer aos pais. A gente está vendo uma geração de uma autoindependência muito cedo. Adolescente, 12, 13, 14 anos, não quer mais o conselho do pai. Não quer mais o conselho da mãe. E pela palavra de Deus, está errado. A pessoa só se emancipa depois que ele forma a sua própria casa, seu próprio lar. Enquanto isso, está dentro da casa do pai, obedece à regra do pai. Pastor? É assim, meus irmãos. Está dentro da casa do pai, obedece à regra da casa. Até hoje, quando eu vou na casa do meu pai, vou visitar lá, eu tenho que seguir a regra dele, né? Eu preciso seguir a regra dele. Ele não gosta que conversa muito tarde, dá umas 10 horas, ele conserta a garganta, vai caminhando para o lado do quarto, ele já quer dormir. Aí a gente fica desconfiado, então vamos dormir também, né? Vai todo mundo dormir, porque ele não gosta. Ele não gosta, meus irmãos. A casa não é dele, a regra não é dele, eu não estou lá de visitante, então tem que obedecer à regra dele. O filho, a filha, precisa obedecer os pais. Porque a Bíblia diz que isso é justo. E é um primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e vivas muito sobre a terra. Promessa de Deus para os filhos. Aleluias. Louvado é o nome santo do Senhor. Isso, meus irmãos, é a contextualização de um lar. Isso é um lar.
E nós precisamos lutar para que nós tenhamos um lar abençoado. Não pense os senhores que jamais não terão conflitos, que lar abençoado é lar isento de conflito. Não. Lar abençoado é o lar que sabe resolver os conflitos. Não é? Sabe resolver os conflitos, meus irmãos. Conflitos surgem a todo momento, mas um lar onde tem amor sofredor, tem diálogo, tem temor do Senhor, não vai resolver esse conflito. Por coisas tão pequenas, às vezes, que parecem ser. O homem, às vezes, dentro de casa, ele fica meio quadrado, né? Se ele vai para a cozinha, às vezes a esposa sente que o marido não está ajudando, aí ele vai para a cozinha. Só que vai para a cozinha é pior que se ele não tivesse ido, porque ele vai, faz a comida e larga uma bagunça na pia, pastor. Aí a mulher, em vez de ficar alegre com a comida que ele fez, fica brava porque ele não lavou as vasilhas. Aí o homem tem que se adequar. Aí ele tem que entender a regra da casa junto com a sua esposa. A regra, os dois que definem. E tem coisas que é a esposa que põe a regra. Você vai se meter lá na parte ali, onde que é a área de atuação ali da culinária? Não. Mas do jeito que ela determina, vamos seguir. Outras áreas, é a área sua. A esposa também não vai colocar a mão ali. Você vai definir. A gente, quando vai chegando a uma certa idade, caminhando assim para mais janeiro, a gente vai arrumando alguns costumes, né? Eu comecei a comer ovos pela manhã. E para cozinhar os ovos, deixava a panela toda daquele jeito, né? Que a água vai esquentando e tal. A esposa ficou brava comigo. Essas panelas estão ficando tudo preta, tem que fazer assim, assim. E tinha dia que eu esquecia de colocar o tal do vinagre na água. A panela ficava preta. Falei, Jesus, esse negócio está ficando difícil. Eu falei, gente, mas será que eu não estou merecendo nem uma panela nessa casa? Eu falei, bem, vamos fazer o seguinte, você me dá uma panela? Ela falou, eu te dou uma panela. Eu me dei uma panelinha assim, pastor. Eu falei, graças a Deus. Agora todo dia eu cozinho ali. Está toda pretinha, toda detonada, mas ela não fala mais nada, ela não se importa, porque nós chegamos num diálogo, num acordo, me deu a panela, e o nome do Senhor é glorificado, resolveu todo o problema, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Jovem Érica, louve o Senhor, enquanto ela ouve, recolheremos os dízimos e as ofertas, na sequência, já com o pastor Samuel Gonçalves. Pastor, muito obrigado, e Deus abençoe os amados irmãos pela paciência.